Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo? MM na área, espero que sim. Que seu dia seja abençoado, iluminado por Deus, tá? Vamos falar dessa rodada do Brasileirão que aconteceu antes do Super Mundial, né? Antes da parada mesmo oficial. Teve jogos maravilhindos ontem do Campeonato Brasileiro. Teve Vasco dando uma surra no São Paulo, teve o Corinthians empatando com o Grêmio, que jogo sem graça. Outro jogo sem graça também foi o jogo do Cruzeiro com o Vitória, mas teve coisas, meu Deus do céu, fratura. Ai, Jesus Cristo amado. Teve o Atlético Mineiro metendo a surra no Internacional e também o Bragantino perdendo a oportunidade de encostar ainda mais na liderança ou ser líder, né? Perdeu para o Bahia dentro da sua casa. Isso e muito mais aqui hoje no vídeo do canal do MM. Vambora! Vamos começar pelo jogo do Vasco. O Vasco, mano, olha, me surpreendeu muito ontem o Vasco, cara. Muito, muito mesmo. E o São Paulo negativamente, né? Logo no começo do primeiro tempo, eu vi o jogo, uma triangulação, uma passagem de bola bem feita pelo São Paulo. Eu pensei, pô, o São Paulo vai dar calor pro Vasco. Mas não foi isso que aconteceu, cara. Muitos erros de passe depois de transição de bola, não conseguiam fazer jogada nenhuma. A galera que tá comentando futebol na Globo, cara, estão querendo iludir o torcedor, tá? Eles querem vender uma coisa que não existe, tá certo? É como se o Vasco ou o São Paulo tivesse sido, era o PSG contra o Manchester City. O que não foi. Até os 25, que foi que saiu o gol, né? O gol do Ryan, o gol do... Belo gol, diga-se de passagem, né? Do menino Ryan. Ele conseguiu abrir o placar. O jogo tava uma merda, cara. Tava uma merda. Mas a partir do gol e a partir do segundo gol, aí sim o Vasco mostrou muita qualidade dentro de campo, né? Aos 25 foi o gol do Ryan e aos 39 teve uma jogada do próprio Ryan que o Rafael defendeu, mas no rebote o português Nuno Moreira ampliou para o Vasco. Cara, olha, o São Paulo tá numa situação complicada, mano. Perto da zona de rebaixamento, só não tá lá porque tem piores, tá? E o Vasco conseguiu se distanciar dela, da malfeitosa, né? Aí eu pensei, pô, o Vasco meteu um gol, São Paulo vai reagir. Reagiu nada. O meu lado, torcedor, secador, já tinha perdido a esperança no segundo gol. Eu disse, não tem mais jeito não, o Vasco vai ganhar esse jogo, o São Paulo tá muito ruim. A defesa do São Paulo, gente, tava uma mãe, cara. A Arboleda errando tudo. O único que se salvou ali no time de São Paulo, ali na defesa, foi o Alan Franco. E só. Só. O tal do Cedric Soares, é o que eu falo. Gente, é o que eu falo. O cara jogou na Europa, ele é europeu, não é parâmetro. Ele vem pro Brasil, ele vai deitar. Aonde que tá escrito isso? Não tem escrito isso em lugar nenhum, gente. Ontem o Cedric Soares fez um jogo horroroso. Horroroso, 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 horroroso. E outra, o Vasco, todas as vezes que chegou ao gol do São Paulo, fez o gol de forma cirúrgica. Ontem o Vasco me lembrou o jogo contra o Fortaleza, depois do segundo gol. Mostrou um bom futebol defensivamente. O zagueiro lá, João Pedro, acho que é João Pedro, não lembro direito o nome dele, mas desculpa. Conseguiu defender bem, o Léo Jardim não passou perrengue nenhum praticamente, tá? A variante desse time do Vasco ontem, que desfilou muito dentro de campo, foi o Coutinho, cara. Ontem o Coutinho tava fazendo aniversário e ele destoava, desfilava no meio campo, lá no Morumbi. O cara jogou muita bola ontem, cara. O Coutinho ontem jogou bola. Ontem eu vi o Coutinho de alguns anos atrás. Driblando, protegendo, dando... Cara, ele fez uma jogada que quase saiu um gol do Vasco espetacular. Se não fosse o Rafael defender, meu amigo, ia ser um puta de um golaço, tá? Ele fez uma jogadaça no meio de campo, tocou pro Veguete tocou pro Paulo Henrique, e o Paulo Henrique quase fez o terceiro gol do Vasco. E o Rafael evitou. Mas não adiantou de muito, né? Porque simplesmente no segundo tempo o São Paulo evitou de jogar ainda mais, né? E o Vasco se aproveitou disso. Logo no começo, né, do segundo tempo, o São Paulo voltou errando tudo de novo. Voltou errando tudo. Cara, ele tava feio, cara. O jogo do São Paulo tava ridículo. Ridículo de se ver. Eu já queria que acabasse, porque acho que eu e a torcida toda do São Paulo que foi pra lá, num frio desgraçado que tá fazendo São Paulo, os times fazem os torcedores passar por umas coisas, mano, que não dá pra explicar, né? Aí aos 23... E outra, assim como foi o primeiro tempo, que o jogo se esticou até os 20 minutos e tal, não teve graça nenhuma, a mesma coisa foi no segundo. Até os 23 minutos, aos 24, até saiu o gol do Vasco de novo, né? O gol do Veguete. O jogo tava uma merda. O jogo tava uma merda. Erro de passe pra tudo quanto era lado.
poucas transições, poucas transações, triangulações zero praticamente. Até saiu o gol, uma bela jogada do PH ali, na linha de fundo e cruzando para dentro, e o Veguete pegando de primeira, o jogo tava uma merda. Aí foi que deu uma melhoradinha, né? Teve muitas sequências assim, de vacilos de ambos os times. Mas, dentro de tudo isso que aconteceu no jogo, a gente tem uns pontos bem positivos, que foi a presença do Ryan, né? O Ryan voltou da seleção brasileira jogando muito bem, se apresentando muito bem no jogo. O moleque tem futuro, eu acho, corte, canhoto. Eu acho que ele não vai ficar no Vasco muito tempo. Ontem o Coutinho mostrou que pode sim jogar um grande futebol contra uma grande equipe. Já tinha jogado no futebol contra o Fortaleza, mas ontem foi contra o São Paulo. O São Paulo é um time gigantesco na prateleira do futebol brasileiro. Tá? E o Luciano, cara, velho, Luciano, vocês viram o chute do Luciano? Mano, o chute do Luciano foi lá na puta que pariu, velho. O cara deixa a camisa 10 do São Paulo, cara. É impressionante isso, cara. Como o torcedor deve estar maluco da vida, né? E aos 40 e cacetada, né? Já quase terminando o jogo, o Zubeldia meteu um molequinho novo lá e ele fez o gol de honra de São Paulo, o tal do Rian, né? Não é o Ryan do Vasco, é o Rian do São Paulo. O jogo terminou 3-1, né? O São Paulo namorando com a zona de rebaixamento, o Vasco se distanciando um pouco mais, mas o Vasco fez uma excelente partida ontem, a partir de alguns certos pontos, tá? Não foi o jogo todo. A galera tá vendendo que o Vasco, nossa, do começo ao fim o Vasco foi avassalador. Não, não foi. Não foi. O Vasco teve seus pontos altos, né? O Coutinho foi um deles e foi cirúrgico ontem contra o São Paulo. Beleza? Nós vamos agora para Grêmio e Corinthians, né? Um jogo, meu Deus do céu. Lá em Caxias do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, o Grêmio recebeu o Corinthians desfacelado, né? Tem poucas coisas pra gente comentar aqui, porque teve os jogos, na maioria dos jogos ontem, foi quase tudo no mesmo horário. Eu não consegui acompanhar tudo, né? Eu fui os melhores momentos de alguns jogos. Eu assisti o jogo do São Paulo com o Vasco, né? Do Fortaleza com o Santos. O resto eu tive que ver os melhores momentos. E o Grêmio foi um desses, com o Corinthians. Né? Aos 28 minutos do primeiro tempo, um belo gol do Brett White, uma bela jogada ali de transição, troca de passe, né? Uma bela jogada construída pelo time do Grêmio. O time tricolor conseguiu abrir o placar contra o Corinthians. Mas, logo em seguida, aos 35 minutos do próprio tempo, um golaço do Bruno Bidon, de fora da área, uma bela finalização. O Corinthians tá passando uma draga. Mano, o Corinthians tá uma desgraceira fora e dentro de campo que sabe lá Deus o que vai justificar tudo isso. Sabe? Sabe lá Deus o que vai finalizar essa temporada do Corinthians. O que vai acontecer com o Corinthians no final disso tudo. Eu não prevejo boas coisas, mas... Ai, meu Deus do céu. E praticamente foi isso, né? O jogo terminou empate. Tem só algumas observações aqui a se fazer sobre alguns jogadores que, meu Deus do céu, como vem me decepcionando. Cara, o Pavon. Cara, o Pavon foi um jogador que surgiu no Boca. Eu nunca canso de falar isso porque eu sempre pensei, pô, esse moleque vai jogar na Inglaterra, num time da Espanha foda, numa Inter de Milão. Aí ele veio pro Brasil e simplesmente bebeu da água do Luan. O cara não sabe mais jogar bola, mano. Horroroso, cara. Horroroso. A mesma coisa é o Corinthians, insistindo em Thales Magno, cara. O que o Thales Magno faz pro Corinthians, gente? Meu Deus do céu, cara. Thales Magno é uma morte dentro de campo, velho. Nossa senhora, mano, tá doido. É um sassaricando pra lá, um sassaricando pra cá. Meu Deus do céu. E Galo, pelo amor de Deus, Galo. Vaza do Corinthians, cara. Vaza do Corinthians. Mano, tu tá perdendo teu tempo aí nesse time. O barco vai afundar, velho. O barco vai afundar. Escuta o que eu tô dizendo. Agora vamos passar rapidinho só no jogo do Vitória Cruzeiro que foi 0-0, só pra gente mencionar umas coisas aqui que foram importantes, tá? Teve bola na trave do Cruzeiro, mas o que chamou a atenção no jogo mesmo foi a chuva forte que teve lá no Barradão e uma fratura que o Gemerson sofreu no jogo, né? O Eduardo, eu acho que ele não foi na maldade, cara. Eu tenho quase certeza que ele não. Ah, eu vou lá quebrar o pé. Não, acho que não foi. Mas foi um lance muito feio, né, cara? Gramado molhado, encharcado. Ele deu o carrinho, deslizou, o pé do cara foi junto. Mano, ficou feio. Se você não viu o vídeo, se você não tem problema de ver essas coisas, vai lá no meu Instagram, MMFC, que eu postei o vídeo ontem. Lá, tá lá pra todo mundo olhar. Tá dando boas visualizações. E, pô, melhoras pro Gêmeos aí. Tomara que ele se recupere logo e volte 100% bem pra jogar futebol. Beleza? O que mais que a gente tem que falar aqui, gente? O que mais? Falamos do São Paulo. Já falamos do Atlético Mineiro com o Internacional? Não, né? Vamos falar do Atlético Mineiro e Internacional agora.
Atlético Mineiro e Internacional foi um dos jogos que eu não assisti, né? Mas aos 9 minutos teve uma bola na trave do Galo, uma boa chegada, né? Uma bola na trave do Galo, uma boa chegada do Inter. A finalização foi bem na trave. O jogo foi bem movimentado pelo que eu entendi, pelo que eu percebi, pelo que eu avaliei, tá? Depois teve uma bola no travessão do Inter, né? O Rony chutou e a bola foi no travessão. Uma chance boa do time do Galo. E o Scarpa também teve uma boa chance, né? Teve boas chances para ambos os times, mas o Galo foi mais cirúrgico, né? Óbvio. Aos 29 minutos, gol do Rony de cabeça, um cruzamento. O goleiro estava muito mal posicionado. Cara, o Antony, que é o goleiro do Internacional, vinha sendo bem elogiado, sabe? Todo mundo, pô, que reserva bom que o Internacional tem. Mas ele deu uma piorada substancial, cara. Substancial. Ele não sei, tá errando tudo. Toda bola que vai no gol é gol. Impressionante. Impressionante. O Inter depois chegou, né? Com o Borré. Depois teve uma bola na trave. O Everson também apareceu muito bem, fez boas defesas. E no finalzinho do jogo, o Júnior Santos recebeu uma bola, infiltrou dentro da área e ampliou o placar, finalizando assim o jogo e decretando a vitória do Atlético Mineiro. Uma vitória importante. O Atlético encosta ali no G6, né? E o Internacional entra na zona de rebaixamento. Eita, poderoso Internacional. Como vocês gostam, né, de aparecer. O Flamengo quer jogar uma bola que, meu Deus do céu, pode esperar aí na Libertadores, vocês vão ver. Bragantino e Bahia. Bragantino teve uma chance, assim como o Cruzeiro, e não aproveitou, de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. O Bragantino mais ainda, por quê? Jogava em casa, sabia que o resultado do Cruzeiro poderia ser o que foi 0-0 pelo fato do Cruzeiro ter perdido um jogador. Mas o Bahia não quis nem saber. O Bahia é um time muito bem treinado, cara. Ele tem as suas deficiências, como todo time que o Rogério Ceni treina tem. Tá? Mas ele soube aproveitar o fator um homem a mais. Porque o Bragantino teve um homem expulso aos 7 minutos do primeiro tempo. Né? Bem no comecinho do jogo. E logo em seguida teve um golaço do Luciano Juba. O Bahia conseguiu cirurgicamente marcar os gols que precisava e assim encostar de vez no pelotão lá da frente, está em quinto colocado, tá? Teve gol do Juba, teve gol do Everton Ribeiro, né? O Bahia incrementou um bom volume de jogo. Lógico, estava com um a mais, tinha que fazer isso, né? Mas às vezes o Bahia, ele, mesmo com um a mais, ele peca muito. Peca muito. Eu já vi os times do Rogério Ceni, às vezes, eles têm aquela oportunidade e ele não consegue aproveitar. Mas ontem não foi a questão. Ontem eles aproveitaram muito bem, né? Jogaram com um time difícil, né? O Bragantino está em terceiro, acho que terceiro colocado. Continua assim, terceiro colocado, tá? E aí, para finalizar a vitória do tricolor baiano, teve o gol do Michel Araújo, né? E, na minha opinião, era para ter sido mais, tá? O Bahia deveria ter feito mais gols no Bragantino, tendo em vista que criou muitas oportunidades dentro do jogo, beleza? Agora vamos pro jogo, Para finalizar o vídeo, né? Jogo importantíssimo, né? Tabela lá, galera lá de baixo da zona da degola, entre Fortaleza e Santos. Eu pensei que ia dar ruim pro Santos. 2 minutos, o negócio ia fedendo pro Santos. Mas, né? O Santos conseguiu uma vitória hiper mega importante. Sem Neymar, tá? Com Tiquinho Soares fazendo parede. O Santos conseguiu, em alguns momentos do jogo, fazer uma boa partida. O Santos meteu 2-0, jogando bem, tá? Logo no começo do jogo. E eu pensei que o Fortaleza ia... Mano, essa temporada do Fortaleza, como o diretor do próprio clube disse, vai ser para não cair. Essa vai ser para não cair. O torcedor tem que ter em mente isso. O Fortaleza vai brigar para não cair. Tem que se manter na Série A. Mas tá difícil. Tá difícil. Tá muito difícil. Jogando contra um Santos que não vem lá, essas coisas, né, apresentando no futebol. Eu acho que o Fortaleza vai ter muito perrengue se não mudar. E começou a fazer a transição de mudanças agora, que é um tremendo perigo. Porque tá no meio da temporada. Então, pode dar certo, pode dar errado. Né? Eu acho que o Fortaleza deveria se desfazer de mais jogadores, já se desfez de alguns, tá? E pra mim o Marinho, já deu no Fortaleza, tá? Marinho tá uma morte. É só reclamar, ganha um salário absurdo e não faz nada. Não faz nada. Marinho tem que dar linha mesmo. Marinho tem que dar linha, porque depois que o Marinho saiu, o Fortaleza automaticamente mudou, cara. Mudou de perspectiva, né? O Fortaleza melhorou, colocou o Pikachu, e o Pikachu que marcou os 2 gols
do Fortaleza. Ah, foram de pênalti mesmo? Foi de pênalti. Mas ele foi lá e bateu. Empatou. Aí eu pensei, meu Deus, vai virar. Logo em seguida, o Fortaleza tem uma oportunidade incrível, mas o Brasão, que olha, eu vou te contar, que goleiro tem o Santos, né, mano? O Santos tinha o João Paulo, que era um excelente goleiro, e agora tem o Brasão, que faz uma temporada espetacular com esse time ruim do Santos, tá? E o Pikachu não pode ser reserva. O Pikachu não pode ser reserva nesse time, tá? Não, o Brasão salvou muitas vezes o Santos, e assim como no Fortaleza, tem jogadores que a diretoria tem que mandar zarpar, o Marinho é um deles. No Santos, até hoje eu não consigo acreditar que o Santos pagou 34 milhões de reais pelo Tassiano. Gente, 34 milhões de reais pelo Tassiano. O que o Bahia fez foi se livrar de uma bomba. Gente do céu, o Tassiano é muito ruim, velho. Pelo amor de Deus, cara. Cara, não vale. É o que eu falo, mano. Esses jogadores hoje em dia eles são muito inflacionados. Tu pensa, tu vai conversar com um jogador, 1 milhão, 2 milhões. Não, esse jogador aqui ele vale 50 milhões. Gente do céu, o que esses caras estão pensando? Meu Deus do céu. Vocês estão conseguindo entender? Quem assiste o jogo sabe o que eu tô falando, mano. Tassiano é uma morte, cara. Meu Deus do céu, cara. Não acrescenta em nada. É um reserva de luxo para um Santos que tem uma folha salarial absurda só do Neymar. Tá devendo 90 e poucos milhões pro Neymar. Diz que vai renovar com o Neymar, vai ficar com uma dívida absurda. Mas enfim. Lá no finalzinho do jogo, aos 47 do segundo tempo, o argentino Roleze tirou um chute, mano. Eu lamentei muito. Sou nordestino, né, mano? Eu vou torcer pro time nordestino. O Roleze tirou da canhota um chutaço, a bola foi na trave, bateu nas costas do goleiro João Paulo e entrou. E decretou a vitória do Santos fora de casa aqui. Meu Deus, cara, o Fortaleza tem que mudar, cara, de algum jeito. E eu sei que ainda tem um segundo turno inteiro, ainda tem boa parte do primeiro turno, mas o Fortaleza tem que fazer alguma coisa nessa parada que vai ter agora, porque senão a probabilidade de jogar a Série B junto com... Eu já falei, esse ano vai cair time grande. Esse ano vai cair time grande. Eu não sei quem é, mas vai cair time grande. Presta bem atenção no que eu tô falando. Foi isso. Jogos que encerraram a décima... Encerrar não. Deram início, né? 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como eu falei, os que estão pro Mundial não jogaram. Vão remarcar esses jogos aí. E a liderança não mudou. A artilharia não mudou. E é isso, tá? Essa foi a minha análise. Deixe seu like, se inscreve no canal, por favor. Gente, se inscreve no canal, tá? Eu peço toda vez pra vocês, né? Porque ajuda mesmo, tá? Ajuda demais. Se inscreve no canal, deixe o seu like. Fiquem com Deus. Vai ter vídeo do Super Mundial aqui, tá? Tô com uma enxaqueca desgraçada, mano. É por isso que eu não tô com tanto ânimo hoje. Valeu, falou, um abraço.